Aí, amigos e amigas, hoje eu trago a realidade daquele programa Mais Médicos, realizado no governo PT, e que todos acharam que era o máximo. Agora, Donald Trump, retrocedendo no tempo, está sancionando algumas das pessoas, autoridades, que participaram desse programa. Diz ele que não importa o tempo, mas aqueles que auxiliaram a ditadura cubana e ludibriando e enganando, inclusive, os médicos que vieram trabalhar no Brasil. Eu trouxe também, inclusive, o depoimento de um desses médicos dizendo ou contando qual era a sua realidade. O nosso ministro da Saúde, primeiro, ironizou numa palestra as sanções de Donald Trump, mas quando soube que a sua filha e a sua esposa também foram sancionados, ele disse que não fazia questão porque o passaporte dele estava vencido. Mas quando foi suspenso da sua esposa e da sua filha, aí ele correu na Rede Globo e dizer que é uma infundável coisa que esteja fazendo o Donald Trump. O que era ironia e brincadeira se tornou uma coisa séria. Mas vamos aí, a realidade do programa em vídeo, para que vocês saibam a realidade dos fatos. A verdade sobre um dos mais cruéis esquemas da esquerda na América Latina finalmente vem à tona e a conta começa a ser paga. Os Estados Unidos acabam de cancelar os vistos de autoridades diretamente ligadas àquele programa, os Mais Médicos. Por quê? Porque o mundo finalmente reconhece que Bolsonaro e Olavo de Carvalho estavam corretos. Enquanto eram ridicularizados pela elite e parte da imprensa do sistema, agora fica claro, o Mais Médicos nunca foi um programa de saúde. Ele foi sim um esquema de trabalho escravo em pleno século XXI. Um programa de tráfico humano disfarçado de ajuda humanitária. Quem orquestrou essa barbaridade? O Foro de São Paulo. Aliança criminosa fundada por Lula, Fidel Castro e as Farc colombianas. A engenharia diabólica e duplamente cruel. Primeiro, usava o dinheiro dos nossos impostos para contratar médicos cubanos. Muitos sem o revalida e sem a comprovação de que poderiam atuar no Brasil, passando por cima da lei e tomando o lugar de milhares de médicos brasileiros. Segundo, confiscavam a maior parte do salário desses cubanos, tratando como servos, proibindo de trazer suas famílias e as vigiando lá em Cuba a cada passo. Terceiro, enviavam o dinheiro confiscado do salário desses homens e mulheres diretamente para a ditadura cubana, financiando a máquina de opressão que mantém aquele povo sob o jugo de uma tirania cruel há décadas. Esse o crime perfeito. O Brasil pagava, o médico brasileiro perdia sua vaga, o médico cubano trabalhava como escravo e a ditadura comunista lucrava com isso. E a esquerda brasileira? A mídia oficial, os artistas brasileiros, todos aplaudiam, chamavam de solidariedade. A mesma esquerda que fala em direitos humanos foi cúmplice de um esquema que violou a mais básica dos direitos humanos, ao mesmo tempo que desrespeitava os nossos próprios profissionais. A mesma esquerda que fala em proteger o trabalhador foi a mesma que promoveu a maior fraude trabalhista da nossa história. Hipocrisia sem limites. O cancelamento dos vistos pelos Estados Unidos é só o começo. É o reconhecimento internacional de que estávamos certos o tempo todo. É a prova que a nossa luta contra o Foro de São Paulo e suas mentiras não é uma teoria, é uma necessidade. Essa luta é pela sobrevivência da liberdade em nosso país. Que venham mais sanções e que um dia a justiça brasileira tenha coragem de punir os responsáveis por essa vergonha nacional. A verdade liberta. E hoje ela começa a nos libertar dessa farsa. E eu trouxe também o depoimento de um médico cubano daquela época, e mostrando que eles eram refém do regime, porque não poderiam trazer as suas famílias ao Brasil. E se pedissem asilo, seriam trazidos ou extraditados imediatamente para Cuba. Estes eram os fatos. Assistam como se portavam e o que acontecia com esses médicos.
Yasser, só uma dúvida. Então, todos os médicos cubanos que vieram para o Brasil, ao menos aí na sua época, né, a época que você veio para cá, todos sabiam, tinham ciência de que o salário, na teoria, era R$11.400, mas na prática o que vocês receberiam era R$2.900? Não, na verdade, nunca, eu e meus colegas soubemos assim que era 11.400 que pagava o mais médico. Lá em Cuba não sabíamos isso. Lá em Cuba, a gente assinou uns dias antes de vir para cá. Aí eu fiz um curso de português, um curso de protocolo de medicina daqui do Brasil, mas o salário ninguém falou. Naquela época, passaram os meses e quando estávamos já em Havana para vir para cá, o pessoal que tem a ver com convênio e tal, com contratação, foi com uma folha e aí a gente assinou e estava escrito lá o salário em cima, 2.000 e tantos reais. A gente viu o salário lá nesse momento, mas a realidade do que o Brasil pagava para o mais médico, a gente não sabia que era aquele valor. Quando eu cheguei aqui, que comecei a trabalhar, que passou meses, teve uma colega brasileira formada no exterior que trabalhava na mesma UBS, trabalhava perto de mim, e eu comentando com ela o salário, ela me falou assim, Yasser, é verdade que você ganha tão pouquinho? E eu falei, pois é, meu salário é tal. Aí ela falou, meu Deus, eu ganho 11.400 e faço o mesmo que você faz. Então aí a gente começou a, né, no meu caso, eu comecei a pensar assim, meu Deus, que diferença tão grande, mas não podia fazer nada porque eu aceitei isso. Sim, né? Eu aceitei. Então, Yasser, perdão. Então, o valor, então, iria para o governo cubano e você ficava só com esses R$2.900, é isso? Sim, na verdade, o valor ia todo para o governo de Cuba. E a embaixada de Cuba no Brasil, ela depositava 2.976. O dinheiro não entrava na nossa conta como se fosse um depósito do Brasil. Entrava depósito, falava assim, da embaixada de Cuba. E já eles recebiam os 11.400 e depois repassavam para a gente aquele valor. Entendeu? Entendi. E trazemos também uma entrevista na Globo News, lógico, né? Do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, e ele se queixando das sanções e vendo que a coisa não é uma brincadeira como ele pensou que seria. Covarde do governo dos Estados Unidos, que é apoiada, orquestrada pelo clã Bolsonaro que montou esse escritório de lá, não tem nada a ver com mais médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aliás, Trump ataca e persegue quem defende a saúde, a ciência, desde o começo do governo dele. Ele persegue pesquisadores norte-americanos que estão desenvolvendo vacina nos Estados Unidos, cancelou contrato com empresa dos Estados Unidos que desenvolve e produz vacina, cortou recursos das universidades, saiu da Organização Mundial de Saúde, atacando a Organização Mundial de Saúde. Qual ataque ele faz sobre a OMS? Saiu de fundos de desenvolvimento de vacinas. Agora, eu, como ministro da Saúde, eu vejo essas atitudes, hoje, contra a minha filha de 10 anos, contra a minha mulher, como uma atitude covarde, mas essas ações de Trump como uma oportunidade aqui do Brasil de cada vez mais fortalecer sua capacidade nacional. Ontem a gente estava inaugurando a Hemobras, fazendo com que o Brasil tenha 100% de capacidade de produzir medicamentos hemoderivados que antes a gente importava. Estamos atraindo pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos, que foram cortados seus investimentos e sentem perseguidos lá para colaborar com projetos aqui no Brasil, seja com as nossas fundações públicas, com as universidades, com empresas nacionais, privadas, com empresas internacionais, privadas, que fazem projetos de desenvolvimento aqui no Brasil, apoiados pelo Ministério da Saúde, atraindo esses pesquisadores. Nós vamos... ninguém vai baixar a cabeça, nem se submeter a essas atitudes absurdas do governo Trump, muito menos do escritório de lobby da traição do clã bolsonarista lá nos Estados Unidos, e vamos superar essa situação, fazendo com que o Brasil seja cada vez menos dependente de qualquer país do mundo para garantir a saúde para o seu povo. Que absurda todas as decisões, mas assim, é uma perseguição implacável. Imagine você, Valdo, Daniel, da Pieve, Flávia, que é isso? A filha e a mulher do ministro. Eu tinha comentado aqui na segunda-feira que a turma Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estavam dizendo que pode esperar, vai ter medidas contra integrantes do governo Lula. Inclusive, assuntos antigos vão ser considerados. Obviamente, para a gente que lida com a lógica e com a racionalidade, é muito difícil você imaginar. É óbvio que você não tem como... Eu converso com muita gente dentro do governo que fala, a gente subestimou essa articulação toda, e aí eles complementam, por óbvio, e aí você devolve. Claro, é impossível você imaginar que essas pessoas vão trazer esse tipo de prejuízo, esse tipo de sanção. É cruel. Eu acho até que, assim,
na É justiça. indecente. Assim, a gente pode ficar aqui, porque assim, é tão absurdo isso que eles estão fazendo. A Andréa Sadi ficou muito admirada. Quer dizer, porque é o Donald Trump que está tomando essa atitude. E o que está acontecendo aqui no Brasil, a perseguição a toda a família Bolsonaro, aí ela não acha nada estranho. Porque eles são estrangeiros, e o ministro disse que não batem continência para os militares americanos, mas batem continência para os chineses, para os venezuelanos, para os cubanos. Eu acho que alguma coisa está errado nessa democracia do Brasil, que está muito bem alinhada a ditaduras do mundo todo. Mas eu espero que vocês, ao assistirem essa realidade dos fatos, que deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.